Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Valda, uma guardiã forjada entre barris de cerveja, madeira antiga e histórias de taverna. Criada no coração de Larink Morth, ela aprendeu que proteger não é só ter força, mas estar presente, ouvir e, quando preciso, agir com firmeza. Sem buscar glória ou títulos, Valda enfrenta ameaças com a mesma naturalidade com que serve uma boa caneca de cerveja. Seu valor se mede em noites tranquilas e olhares gratos. Ela não precisa de armaduras ou lendas, só de um motivo. Porque ser heroína para ela é apenas ser quem sempre foi. E se o mundo um dia bater à porta de Larink Morth, vai encontrar Valda esperando, de pé. Valda escancarou a porta da taverna com um chute firme e lançou, um após o outro, 2 brigões bêbados para fora, direto no ar gelado da noite. A sala comum explodiu em aplausos e gritos de aprovação, enquanto a imponente guardiã se apoiava no batente da porta, ajustando os braceletes nos pulsos, observando os 2 homens se debaterem na neve em busca de equilíbrio. Era a 3ª vez naquela semana que Valda expulsava os mesmos 2 por briga. Um deles, Einar, ainda tentou protestar, mas foi silenciado com um olhar. Cambaleando, ele ajudou o amigo Thomas a se levantar e juntos começaram a se afastar, ainda atordoados. Valda os observou até ter certeza de que não seguiriam em direção ao penhasco, então voltou o olhar para a pacata vila montanhosa de Larink Morth. Larink Morth era lar dos trabalhadores da cervejaria de saquê Isenri. Ali, Valda encontrara seu lugar no mundo, entre um povo acolhedor, embora um tanto exagerado nas doses do próprio ofício. Ao lado de Balin, dedicava-se a manter a nova taverna como um espaço seguro, onde os moradores pudessem relaxar sem medo. Aquilo era sua forma de retribuir a hospitalidade que recebera. Enquanto contemplava o vilarejo, notou uma figura solitária subindo a estrada de pedras. Um sorriso se desenhou em seu rosto ao reconhecer a visitante. Kaisin. Desceu do batente e a recebeu com um calor que contrastava com a noite fria. Era incomum ver alguém de Everfest tão cedo, já que as caravanas não eram esperadas por meses. Havia algo não dito no olhar da Seer, mas Valda não pressionou. Kaisin revelaria suas intenções quando julgasse apropriado. Dentro da taverna, Balin, o mestre cervejeiro que a criara, limpava o balcão com esmero. Ao ver Kaisin, anunciou a última rodada. Alguns fregueses pediram mais uma caneca, mas a maioria se dispersou, ainda rindo e cantando após a noite animada. Valda conduziu a vidente até um banco e atravessou a ponte para a cozinha, onde pôs a chaleira no fogo. A pergunta era inevitável: Kaisin viajara sozinha? A resposta veio serena, mas deixava claro o caminho a havia exaurido. A presença da Seer inquietava Valda. Ninguém cruzava a área até Larink Morth sem motivo sério, e o silêncio que a envolvia apenas acentuava a gravidade de sua visita. Kaisin comentou sobre Bravo ter deixado o carnaval e sido nomeado por Oldhim como líder do novo Olin. Valda reagiu com ironia. Já considerava Bravo problemático mesmo durante suas apresentações. Saber que agora ele lutava por Arya em Solana foi um baque inesperado. Valda se incomodou, mas não havia julgamento nas palavras da Seer, apenas um alerta velado. Ainda assim, Valda reafirmou sua decisão. Larink Morth era seu lar, sua responsabilidade, e Balin precisava dela. Seu olhar pousou no velho mestre cervejeiro, que empilhava cadeiras com esforço visível. Lembrou-se da história tantas vezes contada, como fora encontrada ainda uma bebê, vagando por Everfest com botas minúsculas. Balin a acolhera sem hesitar, chamando-a de Valda, como sua avó, e Brighteaxe, em homenagem ao símbolo gravado nas solas das botas. Espantando as memórias, voltou-se para Kaisin, que agora lia as folhas de chá em sua xícara. A verdade, enfim, veio à tona. Aquela não era uma visita de cortesia. As folhas falavam de problemas iminentes. Algo perigoso se aproximava de Larink Morth. Valda desviou o olhar, incrédula. Não acreditava em presságios. Ainda assim, Kaisin falou com gentileza. As escolhas sempre seriam dela, mas esperava que Valda soubesse reconhecer o momento certo, mesmo tendo se afastado dos mistérios de sua origem. Valda respondeu com firmeza. Sua linhagem começava com Balin, e qualquer ameaça seria enfrentada. Nesse instante, uma lufada cortante escancarou a porta com força. Valda se ergueu de imediato. Lá fora, onde antes brilhavam estrelas, agora rugia uma nevasca impiedosa. A noite fora tomada por ventos ferozes e neve rodopiante. Balin recuou, tentando falar acima do vento e do soar do alarme da vila. Valda avançou até a porta, protegendo os olhos contra a ventania.
A vila desaparecia sob o manto branco da tempestade. Nas casas, rostos curiosos espiavam pelas janelas e portas entreabertas, confusos com a súbita mudança. Foi então que ela viu algo descendo a encosta. Não era uma lebre, embora se movesse com a agilidade de uma. Um clarão iluminou sua forma por um instante. Era do tamanho de um urso de caverna, com galhadas como as de um vitreio, muitos membros e dentes demais. Valda gritou para que os moradores se recolhessem. A criatura passou por ela em um salto veloz. Em sua perseguição vinha uma figura colossal, envolta em armadura escura e retorcida, manchada de sangue seco. Empunhava uma arma imensa, semelhante a um estalactite de gelo. Jarl Vetreide havia chegado. Valda percebeu outra figura seguindo o rastro da criatura. Um arqueiro, cujo arco crepitava com relâmpagos, mas mal conseguia desviar o olhar do terceiro membro do grupo. Um guerreiro em armadura pesada. Então, Jarl desapareceu. Um frio cortante preencheu o vazio deixado por ele, atingindo Valda até os ossos. Ele partira em uma perseguição impiedosa, alheia à vila e ao povo que ali vivia. Em sua ânsia por alcançar a presa, Jarl brandiu sua arma colossal em um arco que cortou pedra e madeira com a mesma facilidade que o vento cortante. A lateral da casa da viúva Johanna virou escombros. A carroça de Lilja foi arremessada como se fosse feita de teias. O tempo pareceu desacelerar. Estilhaços de gelo e lascas de madeira voavam ao redor de Valda, restos do trabalho de uma vida inteira. Tudo o que ela podia fazer era se concentrar nas marcas deixadas pelos passos e toques de Jarl, manchas de geada que se espalhavam como uma praga, rompendo barris de saquê, estilhaçando janelas e rachando pedras. Um arco de relâmpago rasgou o céu, seguido por um estrondo. O disparo do arqueiro passou por pouco do alvo e atingiu um dos armazéns de saquê. O velho Kossen saiu correndo de lá, mãos presas à cabeça, vendo seu sustento virar cinzas diante dos olhos. Uma explosão secundária sacudiu o andar de cima do depósito. Vapores superaquecidos romperam os tonéis, lançando barris pela rua como projéteis. Valda disparou colina abaixo, correndo mais rápido do que os barris que rolavam à sua frente. Um lampejo no canto do olho a fez saltar para o lado, mergulhando numa pilha de neve para proteger a pequena Tyrell, instantes antes de um barril esmagá-la. Sem esperar agradecimentos, ergueu-se e mergulhou numa casa em colapso, alcançando Hildegunn e seus filhos, Einar e Thomas, a tempo de impedir que uma viga os esmagasse. Sustentou todo o peso da madeira com os ombros e as costas, músculos em esforço máximo, até que Hildegunn puxou os filhos para fora. Assim que escaparam, Valda girou o corpo e saiu pela porta, instantes antes do teto ruir atrás dela. Ofegante, vasculhou a vila em busca da criatura e dos forasteiros. Eles haviam deixado a estrada principal, mas os urros da fera ainda ecoavam pela vila. Algo branco cruzou sua visão periférica. Bisky, o cão de trenó de Farin, mancava pelo meio da rua. Um novo barril descia em sua direção. Antes que se desse conta, Valda já corria, escorregando pelas pedras congeladas. Pegou o cão segundos antes do impacto, rindo ao ver sua expressão confusa. Bisky se desvencilhou logo depois e fugiu, guiado pelo instinto. No alto, a criatura saltou sobre a alfaiataria e aterrissou na rua acima. Ao ver que Hildegunn e Einar não conseguiriam escapar a tempo, Valda se posicionou. Preparou-se para interceptar o ataque da fera. Mas antes que o monstro alcançasse, Jarl deslizou para o meio da rua e interceptou a investida com o cabo da lança. A arma foi arremessada de lado, e ele, então, agarrou a criatura com as manoplas de garras, prendendo suas placas de carapaça cristalina. Quase imediatamente, veios de gelo se formaram sob a pele da criatura. O frio letal vinha do próprio corpo do guerreiro. Valda conhecia as lendas. Os bardos falavam sobre a fúria das terras gélidas e sua última resistência em Eisenloft. E agora ele estava ali, em carne, osso e gelo, tão implacável quanto da primeira vez em que ela o vira, em Candlehold. O arqueiro se aproximou e alertou Valda sobre a verdadeira natureza da criatura. Um Havenir, uma ameaça ancestral descongelada junto de Jarl. Antes que pudesse reagir, o monstro se libertou. Seus chifres de cristal rasgaram a armadura de Jarl enquanto escapava, avançando rumo à cervejaria. Valda tentou seguir, mas o arqueiro segurou seu pulso para impedi-la. Ela o lançou longe com um movimento rápido. Aquilo não era apenas pedra e madeira, era a vida de seu povo. Jarl se afastou em busca da arma, atento ao caminho do Havenir, que agora corria pela beira do penhasco. Ela entendeu suas intenções. Ele atravessaria a cervejaria se fosse necessário para continuar a caçada. Isso ela não podia permitir.
Sentiu o flow despertar no peito, a energia mágica que vibrava sempre que o perigo se aproximava, o impulso de lutar, de proteger, o poder que a fazia mover montanhas ou fazer com que desabassem. Com um grito feroz, canalizou a força para os punhos. Cerrou as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos, depois os golpeou contra o chão. O impacto reverberou pela colina. A neve caiu dos galhos e as pedras racharam num rasgo que avançou como um raio, atingindo a borda do penhasco. O solo cedeu sob os pés da criatura. O Ravenir tentou se agarrar às pedras geladas, mas foi arrastado pela avalanche e lançado no abismo. Por um instante ficou suspenso no ar. Depois soltou um uivo sobrenatural e despencou rumo à morte. Atrás dela, uma onda de aplausos e gritos de alívio rompeu. Os moradores, tanto os que ela salvara quanto outros, haviam enfrentado a nevasca para assistir à luta. Valda não teve forças para repreendê-los. Secando o suor da testa, marchou até Jarl, encarou de perto seu elmo congelado e gesticulou, furiosa para a destruição ao redor. Casas reduzidas a escombros, carroças partidas, tonéis de saque arruinados. Que sentido havia em combater monstros se ninguém era salvo no processo? Jarl não respondeu, apenas se virou e foi embora. A cada passo, o som da geada estalava sob seus pés, e conforme se afastava, a nevasca se dissipava com ele. Valda cerrou os punhos, o rosto queimando de raiva. Ele não se importava, com ninguém. Como podia? O arqueiro, com o arco já guardado, tentou justificar. O Ravenir despertara junto de Jarl, emergindo dos tempos antigos. Valda o interrompeu. Agarrou pela camisa, levantando-o do chão com força surpreendente. Ele era culpado. Eles haviam trazido o monstro, ferido inocentes. Incendiado o depósito. Ele a encarava em silêncio, como tantos encrenqueiros que ela já havia enfrentado antes. Larink-Morth não era campo de batalha. E eles não eram bem-vindos. Ela o lançou ao chão e declarou, sem espaço para dúvida. Ou partiam agora, ou ela os jogaria penhasco abaixo para garantir que o monstro estivesse realmente morto. Pouco depois, com o ar da noite mais calmo, exceto pela geada que ainda dançava no vento, Valda começou a pôr ordem no que restava. Limpou os escombros, tirou pedaços de madeira queimada do caminho e levou os feridos e os desalojados até a taverna, onde poderiam descansar em segurança. Balin foi o primeiro a se juntar a ela, mas logo vieram outros. Os cervejeiros, suas famílias, gente de todo o canto da vila. Larink-Morth, como sempre, cuidava de si. Enquanto varria a neve do chão do salão, Kaizen observava a firmeza com que Valda retomava o controle das coisas. Para ela, estava claro, o que Valda fazia ia muito além de servir bebida. Proteger a vila não era só um dever, era parte de quem ela era. Valda, por outro lado, fugia de qualquer ideia de glória. Preferia dizer que só estava fazendo o que precisava ser feito, mesmo depois de enfrentar uma batalha que abalou os alicerces da vila. Pensar que podia ser algo maior, alguém além de Larink-Morth, ainda parecia estranho demais, quase desconfortável. Mas os olhares à sua volta contavam outra história. Um a um, os moradores passaram a prestar atenção, ouvindo em silêncio, admirando a mulher que, mais uma vez, tinha se colocado entre o perigo e o lar de todos. Quando percebeu que estava no centro das atenções, Valda tentou quebrar o clima. Disse que era só a Valda, nada de heroína ou lenda. Mas deixou uma promessa. Se algum dia o mundo viesse bater à porta de Larink-Morth, ela estaria pronta para encarar. E quanto aos encrenqueiros locais, tipo Jarl, bom, esses já sabiam muito bem como a coisa terminava. Foi aí que Thomas levantou a caneca, orgulhoso. Ninguém passava por cima da Valda deles. O resto seguiu no brinde, rindo, aliviado, celebrando juntos. Naquela noite, enquanto Larink-Morth enfim respirava em paz, um nome ecoava entre sorrisos, abraços e copos erguidos. Valda. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.